paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Já estamos aí partindo para a lição de número 2, né? E hoje nós temos o privilégio de falar para você, querido ouvinte, amante de Escola Bíblica Dominical, né? O tema da nossa lição, como nós já bem sabemos, né? É até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo. Na verdade, esse não é um pedido, né? É um mandamento que o Senhor nos direciona. Se conta lá em Marcos, o capítulo número 16, versículo número 16 também. Queridos, vamos aqui adentrar esta lição maravilhosa, onde ela traz o tema para nós, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Só que antes de nós adentrarmos aqui ao texto História, Verdade e Prática, eu gostaria de fazer apresentações das nossas irmãs que estão aqui hoje cooperando conosco. Está aqui a nossa irmã Gideane e a nossa irmã Eva. Ambas vão fazer as vossas apresentações. Fiquem à vontade, minhas irmãs. Pais, irmãos, é um prazer estar aqui. É uma novidade também para mim. Mas é sempre bom fazer a obra de Deus. Eu sou a Gideane, congrego ali no Santana, Jardim Santana, do pastor Jorge Antunes. Sirvo a Deus ali há bastante tempo. E eu espero contribuir com um pouco de conhecimento para enriquecer vocês e enriquecer a aula de vocês também, né? Que vocês ouçam e tirem boas lições do nosso papo. Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou a Eva, congrego também ali no Jardim Santana, em Tremembé, pastoreada pelo pastor Jorge Antunes, e é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Que maravilha, né, amados? Está vendo só? Ambas ali do nosso Jardim Santana, cidade de Tremembé, né? Ali onde nós temos nosso pastor Jorge Antunes, representando a pessoa do nosso pastor presidente, pastor Luiz Francisco da Silva, né? Ali pastoreando essa nossa congregação. E olha que maravilha, hein? Estamos aqui no templo sede, mas as irmãs congregam e cooperam com o pastor Jorge Antunes ali na cidade de Tremembé. Relembrando, tivemos aqui a lição de número 1, né? A presença marcante do nosso evangelista, irmão Kleber Odoni, que também congrega ali. Olha que maravilha, tá vendo só? Então, o nosso campo ele é bem vasto, com vários irmãos e irmãs capacitadas para transmitir essa videoaula para você, queridos. Vamos aqui caminhar para o nosso textuário, onde que ele vem com a mensagem: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. E serás o pai de uma multidão de nações. Isso está lá em Gênesis, no capítulo de número 17 e o versículo de número 4. E a verdade prática ela vai nos mencionar assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Na verdade, quem tem amor, né, não nega esse chamado, não é isso, irmã Gideane? Verdade. Que maravilha, né, queridos? A palavra-chave dessa aula não é nada menos do que transcultural. Agora eu já vou passar aqui para as nossas irmãs, né, a irmã Gideane, a irmã Eva, elas vão ficar bem tranquilas agora para destrinchar essa aula para nós. Irmãs, fiquem à vontade. Então, essa definição da nossa palavra-chave, que está aqui na nossa lição, transcultural, o significado dela a gente já encontra na primeira lição, que o evangelista Kleber Odani, ele já ministrou. E ela, lá na revista mesmo, está dizendo assim, ó, que missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Então, essa é a definição que o próprio autor da revista, ele nos dá. E também, no primeiro tópico, a gente vai falar sobre a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus, ela já começa no seu próprio nome, nos seus nomes, né? Que é Elohim, Deus universal e criador do mundo. Elion, Deus altíssimo. Shaddai, Deus todo-poderoso. E Adonai, Deus Senhor. E ele também, na sua natureza, ele é transcendente, acima, além e maior do que o universo que ele criou. E ele também é imanente, presente e ativo nesse mesmo universo. E ele é também imutável, não suscetível a mudanças e é eterno. Então, a natureza missionária de Deus, ela já está inserida no seu próprio nome.
nos seus atributos. E esse Deus Todo-Poderoso, que eu acabei de dizer, os nomes dele aqui, é ele que chamou Abraão, elegeu Abraão, que está lá em Gênesis 2, 1 e 3, que faz parte da nossa verdade prática. Abrão, corrigindo, ele chamou Abrão, em Gênesis 12, 1 e 3. E posteriormente mudou seu nome, chamou de Abraão, já em Gênesis 17, 5. Então, Gedinha, quando se fala sobre a natureza missionária de Deus, entende-se que resgatar o homem sempre foi projeto de Deus. Glória. Na sua onisciência, Deus já havia projetado um meio para que isso fosse possível. Olha que coisa linda. E ele começou como? Chamando Abraão. Que maravilha. Chamando Abrão, né? E a gente nunca fala Abrão, a gente sempre fala Abraão. E Deus chama Abrão e junto com um chamado faz promessas. Esse é o Deus que conhecemos. Então ele chama e faz promessa. Porque quando Adão pecou, Deus não foi pego de surpresa, né? Ele já havia providenciado o cordeiro. Amém. Desde aquela época, antes da fundação do mundo, Deus já havia providenciado o cordeiro e ele já havia sido morto. Então, Deus não foi pego de surpresa e por causa da sua natureza de amor, a sua natureza missionária, ele já havia providenciado tudo que o ser humano precisa. Que maravilha, né, E por que queridos? Deus chamou Abrão? Não é? Eu fiquei indagando. Um homem, né? De outra nação, um homem desconhecido. Porque Deus tem interesse que o homem o conheça, que o sirva e guarde os seus caminhos. Quem providencia isso para o homem conhecer, servir e guardar os seus caminhos é o próprio Deus no seu amor, né? E ele também escolheu Abraão, porque dessa família de Abraão surgiria uma nação escolhida de pessoas para que elas se separassem das práticas ímpias de outras nações, para fazerem a vontade de Deus. Dessa nação viria Jesus Cristo, Salvador do mundo, o prometido descendente da mulher. E ele fez essa promessa já lá em Gênesis 3:15, quando o homem pecou, e ele prometeu que ele enviaria o Salvador. E também em Gálatas 3:8, 16 e 18. E quais são os princípios importantes da chamada de Abraão? Primeiro, a chamada de Abraão levou a separar-se da sua pátria, do seu povo, dos seus familiares. E tornou-se estrangeiro e peregrino na terra. Que a gente pode ler lá em Hebreus 11:13. Vamos ler, Sérgio? Vamos. Aleluia. Queridos, enquanto as nossas irmãs vão aqui localizando os versículos bíblicos para mencionar para você corretamente, eu gostaria já de pedir para você, se possível, nos ajude a anunciar esse evangelho, o evangelho da salvação. De que maneira, irmão Eduardo? Aí, compartilhando essa nossa videoaula, estamos aí nas plataformas digitais, né? Tanto no YouTube, Facebook, no Spotify, no Deezer, também no Instagram. E seja você, melhor dizendo, né? Seja você também um abençoador. Todos, Hebreus 11:13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. E em Gálatas 3:16 diz assim, sobre as promessas que Deus fez a Abrão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade, que é Cristo. Olha, Que bênção, né? que coisa tremenda. Então, em Abraão, Deus estava estabelecendo um princípio importante, de que todos aqueles que são chamados, devem separar-se de tudo quanto possa impedir o propósito divino na vida deles. Que maravilha, né, queridos? E a missão como atividade de Deus? Deus se relaciona com o ser humano
reafirmou sua promessa com Abrão quando trocou o seu nome. Abrão significa pai exaltado e Abraão, pai de multidões de nações. Deus, o maior protagonista das atividades missionárias. Está lá em Gênesis 12:1, quando ele chama Abrão. E está lá em Gênesis também 17:5 e 8, quando ele reafirma, né? Ele renova a aliança com Abrão. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Aleluia. Porque ele chamou, ele orientou, Enviou. depois para que Abrão, olha, eu acho lindo isso, para que Abraão não tivesse dúvida, falou, renovo com você de novo. Amém. E ainda foi marcado com o holocausto, né? Isso. Diferente. Lá no monte do Senhor proverá. Amor de Deus, tópico 2. O princípio fundamental da história da redenção que descreve a qualidade moral do seu ser. O amor de Deus é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também o princípio fundamental de Deus é o amor, porque a sua palavra diz, ele não tem amor, ele é o amor. Amém. Acha para mim 1 João 4:8-16? João 4:8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Essa é a Pronto. maior definição de amor. Que maravilha, né? Do amor de Deus. Porque Deus, ele é o próprio amor. E o amor de Deus no Antigo Testamento é visto na sua preocupação com todos os homens. Isso é em Deuteronômio 33, que eu também acho importante ler. Você vai achar, né? Queridos, olha que maravilha. Estamos aqui hoje com a nossa irmã Gideã e a nossa irmã Eva, né? Ambas aí da nossa congregação de Tremembé, participando dessa videoaula. E o interessante é que esse trabalho aqui, ou seja, o Papo de Escola Bíblica Dominical, ele não se prende somente à função do cargo eclesiástico, ou seja, o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o cooperador, não. As nossas irmãs do campo, não é do templo sede, não, as nossas irmãs do campo têm a liberdade de vir aqui, estamos aqui como se tivesse uma sala de aula, porque este é um Papo de Escola Bíblica Dominical. E a Escola Bíblica nós vamos para aprender, não é isso, minhas irmãs? Isso é muito bom. Estamos aqui aprendendo e enriquecendo o nosso conhecimento com as nossas irmãs. Fiquem à vontade, queridos. Por que o amor de Deus no Antigo Testamento, ele pode ser, assim, observado em Deuteronômio 33:3, que diz assim, ó, na verdade, ama os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. Então, Deus, desde o Antigo Testamento, Deus está demonstrando o amor dele, não só para um povo, mas para todos os povos. E nós também podemos ver esse amor de Deus na eleição de Israel, como eu já falei, né? Ele elegeu um homem, escolheu um homem, desse homem escolheu uma família, que foi a família de Jacó, e dessa família ele formou uma nação, né? Na eleição de Israel e na sua aliança, constantemente renovados com eles. Por que renovados com eles? Porque era um povo rebelde, contido na sua misericórdia e benignidade e estendida a cada um. E no Novo Testamento, o ápice do amor de Deus é o sacrifício do seu Filho Jesus no Calvário. Isso. A Gedinha falou sobre a redenção no Antigo Testamento. E redenção, o que é redenção? Redenção é o ato ou efeito de redimir, olha só que interessante. É o ato ou efeito de redimir, libertar, resgatar do cativeiro, tirar do poder alheio e adquirir de novo. Isso é redenção, né? E essa redenção se deu através da pessoa de Jesus Cristo. Eu acho assim, Gedinha, que nós nunca iremos assim compreender totalmente, assim na sua totalidade,
o amor de Deus. Por que isso? Porque pensa só na ação de Deus, dar Jesus. Como que a gente compreende um ato desse, uma ação dessa? E lá em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então, um Deus tão grande, a gente quando pensa em Deus, pensa que é um Deus enorme, poderoso, assentado num trono. E a gente sabe que quando ele olha para nós, quando a gente clama por ele, ele se inclina. Mas também, quando nós não o conhecíamos, ele enviou Jesus. Jesus, quando ele veio, a cédula que era contra nós, diz a Bíblia que ele cravou na cruz. Esse é o ato da redenção. E eu acho isso assim tão lindo, porque lá em Efésios 3, eu acho, diz que a gente precisa compreender a profundidade, a largura, o comprimento e a altura do amor de Deus. Mas ainda que a gente tente compreender, porque pensa num Deus tão grande como eu disse, e ele se humilhar, olha só, a si mesmo, tomar forma de servo, se aniquilar. A atitude que Deus teve por amor a nós. E a gente vai levando, assim, às vezes, uma vida sem, assim, compreender como está escrito em Efésios, a grandeza desse amor. Vamos levando uma vida sem nenhum propósito, né? Gente, isso é para deixar a gente constrangido. Na verdade, a palavra certa é essa. Um amor desse é para deixar a gente constrangido. Por isso que em João 3,16 diz que ele amou de tal maneira. A gente não tem como nós, por isso que eu falei no começo, que não tem como a gente compreender a totalidade desse amor, porque é muito grande. Amém. É o textual, né? Diz que ele excede o nosso entendimento. Esse amor, ele excede o nosso entendimento. Amém? Que maravilha, né, queridos? E por que Deus é um Deus missionário? Primeiro porque ele criou a raça humana, né? Criou Adão. Adão desobedeceu, mas ele mesmo providenciou a redenção, como já foi dito. Aí depois, né, veio o dilúvio, juízo de Deus, Torre de Babel. Daí em Gênesis 12 ele volta, escolhe Abrão, como nós já falamos, escolheu um homem, elegeu uma família. E através dessa família formou uma nação para tornar conhecido a todas as nações. Esse era o papel da nação de Israel. Fazer Deus conhecido. Eles não entenderam o propósito. E daí eles falharam, Israel falhou. Perdeu a visão missionária. Pelas seguintes causas, que está aqui também no livro. Você pode usar se você tem. Lá na página 5. Eu gostei muito dessa... assim, esclarece muito os tempos que nós estamos vivendo hoje. Porque nós estamos vivendo esse mesmo problema como igreja. Depois a irmã Eva vai dizer. Por que Israel falhou na sua visão missionária? Primeiro, eles ficaram mais preocupados em ser abençoados, pensando em si mesmos, do que em ser abençoadores. Eles confundiram eleição com elitismo. Isto é, pensaram que Deus estava somente preocupado com eles. Etnocentrismo, isto é, o povo de Israel pensou que a sua cultura era melhor que a dos demais. Causou-lhes uma profunda cegueira racial e espiritual. Jesus veio, né, se entregou, deu a sua vida. E lá em Atos 1:8, ele deixa uma ordem, ficar em Jerusalém, né, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Jerusalém, Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Entendeu? Essa ordem ele deu para nós, igreja, porque lá em Atos mesmo já começa a formação da igreja. E quem é o povo que precisa agora tomar essa posição? A igreja do Senhor. A irmã Eva vai falar, né, Sérgio? E antes da nossa irmã Eva ela fazer aqui a conclusão desse tópico sobre a Igreja do Senhor Jesus, deixa eu fazer uma perguntinha para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Você, por um acaso, já conhece o nosso site? Já visitou a página da EBD? A página da Assembleia de Deus, perdão? Digita aí na sua barra aí, ó, www.adtaubatesede.com.br e você vai ver que ali nós temos inúmeras pregações para você que está querendo ouvir uma pregação. Temos ali o nosso devocional diário, ou seja, para você também já começar a preparar o seu devocional. Temos ali também testemunhos, uma página de testemunhos abençoados, nossos irmãos, nossas irmãs, daquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Ali você vai poder também conhecer todo o corpo eclesiástico da nossa igreja, você vai conhecer os nossos departamentos. E olha, somos uma igreja muito abençoada. Nós temos aqui departamento tanto maternal, infantil, adolescente, pré-adolescente, jovens, irmãos adultos, temos o nosso Gramei também, departamento feminino, ou seja, tem espaço para você. Vem para a Assembleia de Deus, vem juntar a esta família que ama a sua família. Nós estamos aqui situados na rua Doutor Emílio Winter, número 805, na cidade de Taubaté. De frente com a Prefeitura de Taubaté e ao lado do Juca Pneus. Temos estacionamento próprio, tanto na frente quanto nos fundos da nossa igreja. Mas caso você chegar aqui já estiver tudo preenchido, as vagas preenchidas, estamos aqui de frente com uma praça. De frente com a Prefeitura tem uma praça abençoada, uma praça grande, onde tem ali inúmeras vagas ainda para você estacionar o seu automóvel e venha ser edificado através da palavra de Deus. Amém? Agora a nossa irmã Ela vai concluir a sua fala. Então, meus irmãos, a Gedinha falou sobre a escolha de Israel, que Israel falhou na sua escolha, e agora veio a escolha da igreja. Mas antes de a gente falar da escolha da igreja, olha só o propósito de Deus. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 7, versos 6, 7 e 8. O que Moisés falou para o povo de Israel, dentro do que a Gedinha disse. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o teu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Verso 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, o Senhor não escolhe porque a gente tem isso ou aquilo de melhor que ninguém, não. Ele nos escolhe por amor. Sempre é por amor. Sempre. Da mesma forma que ele escolheu Esther para que ela fosse rainha. Não foi porque, nossa, ela é linda. Então ela vai ser rainha porque ela é muito bonita. Vem de uma família tal. Não, foi por amor ao povo dele que estava ali. Ele falou assim, eu vou precisar ter uma rainha lá. Um dia tal, na época tal, precisa de uma rainha judia lá. E ele pôs. Amém. Assim é o amor de Deus. Ele cuida, é um amor que zela, que cuida. E a gente tem que entender que o amor, assim como ele deu, o princípio do amor é sempre dar. Nós temos que entender isso. E às vezes a gente só quer receber, e nada de ofertar, de se doar, de se entregar.
mas o amor, a gente compreende que o princípio do amor é dar. E na escolha da igreja, diz lá em 2 Coríntios, você lê para mim, Jeitinho? 5, 18 e 19, fala sobre o ministério da reconciliação. Como eles não entenderam o amor de Deus, a nação de Israel, o ministério da reconciliação veio para quem? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Pode. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois da parte de Cristo vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Isso que a Deus. igreja herdou. Isso. Amém. É exatamente essa função da igreja, o ministério da reconciliação. Assim como Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, ele nos deu esse ministério da reconciliação. E eu hoje falava com a Gedinha, pela manhã, né, Gedinha? Que é como assim, se ele desse para nós uma autoridade, para ele disse, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Mas por que ele nos deu esse poder? Para a gente ficar acomodado? Não. Entre quatro Ser paredes. mais espiritual do que o outro? Não, falou assim, eu tenho poder para pisar. Não, ele falou, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Mas é para a gente ir tirar, arrebatar alguns do fogo. Amém. Esse é o ministério da reconciliação. E nós temos a autoridade, no nome de Jesus, de uma pessoa que está caminhando para o inferno. Olha só, o poder que o Senhor nos deu de fechar aquela porta e mostrar para ela a porta do céu. Porta da salvação. Isso, mostrar Jesus. E aí aquela porta escancarada que estava na frente dela, a porta do inferno, ela é fechada. E no da harpa cristã, né? 456. É isso mesmo? Ele me abriu a porta? E me reconciliou, verdade. Louvado Isso seja mesmo. o nome do Senhor Jesus. Que maravilha. E essa responsabilidade agora é nossa. E uma coisa que eu estive pensando também, irmão Eduardo, sobre essa lição, é que ela veio num momento muito oportuno, porque nós estamos assim, numa era de acomodação muito grande. Isso. E nós precisamos despertar, porque as pessoas estão indo para o inferno e nós estamos tranquilamente Só Israel. acompanhando. A nossa aula de encerramento do trimestre passado, o nosso cooperador, irmão Wagner, ele, na apresentação do resumo ali, ele, no momento da sua fala, ele falou que esse ano, os trimestres, ele veio tratando, de certa maneira, conosco. Ali, a partir do momento que nós começamos com as lições, relacionamentos em famílias, né? Uhum. E depois ele vem trazendo a Babilônia. Isso. E agora ele O vem Império do Mal, com não as foi? lições, isso. Agora ele vem com as lições sobre missões até os confins da Vai, terra. igreja, vai. Vai, igreja, vai. Ele tratou com a família, ele mostrou como é que é esse mundo, a Babilônia, esse mundo que nós estamos alocados nele nesse presente momento, né? Mas agora ele nos manda, ó, ainda tem um pouquinho para vocês caminharem. Que maravilha, né, queridos? Queridos, esse foi mais um papo de escola bíblica dominical. Hoje falamos aqui da lição de número 2, né? Com a participação aqui, eu posso usar esse termo, né? Marcante, ilustre aqui das nossas irmãs, nossa irmã Gideã, a nossa irmã Eva.